Olá, pessoas do meu coração! Hoje a gente tá aqui pra antecipar um pouquinho o dia do amor ou o dia dos namorados, chame como quiser, mas eu trouxe aqui, eu tive o trabalho de pegar pra vocês várias indicações de romance por faixa etária e dividir aqui, trazer tudo nesse vídeo pra ficar bem organizadinho. Você escolher alguma coisa bem fofinha, bem amorzinha para ler de acordo com a sua idade. Gente, essa discussão tá surgindo cada vez mais nas bookheads. Eu fico muito feliz porque é muito importante a gente ler coisas apropriadas pra nossa faixa etária. Pelas coisas que eu normalmente leio, né, não parece, mas eu já tenho 21 anos, então eu estou liberada para ler tudo. Então, pelas coisas que eu leio, eu sei que eu atraio muito um público ali mais 16, né, e tal, esse povo que ainda assim gosta de fantasia. E eu sei que tem muita gente que lê livro que não é pra essa faixa etária, a gente não faça isso. A classificação indicativa, que nem tem nos filmes, nas séries, também tem nos livros, ou pelo menos deveria ter, mas aqui no Brasil a gente não tem nenhuma lei que regulamentarize isso para livros. Por isso que é muito difícil de você encontrar. Muitas vezes você só descobre a classificação indicativa do livro lendo mesmo. Então eu trouxe hoje várias recomendações. Algumas eu já li, outras não. E eu fui pesquisando em várias listas, em várias pessoas que eu acompanho o conteúdo e que eu sei que são de confiança, né? Que sabem julgar isso direitinho. Então, trouxe hoje livros mais 12, mais 14 e mais 16, tá? Tudo para todos. Eu sei que a Lupa faz esse tipo de vídeo, então eu vou deixar um dos vídeos dela linkadinhos aqui. E a gente tá aqui, começa nosso especial de Dia dos Namorados, com muitas recomendações de livrinhos pra vocês. Vamos começar pela faixa etária de mais 12 anos, então, com um livro queridinho que eu já li, que é Amor e Gelato. Pra quem ainda não sabe, a sinopse de Amor e Gelato, o que acontece é... a mãe dela morre, da protagonista, ela perde a mãe, e aí ela se muda pra Itália, pra casa de um cara que a mãe dela confiava muito e tal. E aí ela não sabe nada sobre o pai dela, só sabe que provavelmente ele tá na Itália, já que a mãe dela engravidou num período que estava morando na Itália, acho que ela estava fazendo faculdade, se eu não me engano. Enfim, e aí ela tem os diários da mãe e vai meio que refazendo alguns passos e conhecendo alguns lugares pelos olhos da mãe. Então é uma aventura bem legal, bem emocionante. Tem um romancezinho no meio disso tudo, obviamente. Mas os outros livros desse box, Amor e Sorte e Amor e Azeitona, também tem a mesma classificação indicativa. Aí eu não li, já não posso botar minha mão no fogo por eles, mas são... Se a autora segue, né, a mesma linha, são livros igualmente divertidos e fofinhos e com personagens bem legais. Segunda indicação, mais 12 anos, é 10 Dates Surpresa. O que acontece aqui? Férias de final do ano, felicidade, uhul. E a nossa protagonista tava muito animada pra passar mais tempo com o namorado dela. O que ela não esperava é que, na verdade, o namorado ia terminar com ela. Pois é, gata. A tristeza chega para todos. Então ela vai pra casa da avó, aquele clima bem família, assim. E os parentes dela simplesmente começam a arranjar dates pra ela. Simples assim, me parece uma rom-com muito fofinha. Eu achei a capa bonitinha, mas podia ser melhor, né? E não sei o quanto esse livro é conhecido, eu achei nas minhas pesquisas por essa internet, meu Deus. Mas me deixou animada pra ler, parece um negócio bem levinho, fofinho e bom pra quando você não quer gastar neurônio, sabe, entendendo as coisas. Um negócio que você lê e você só vai, assim. Então, é isso. Então, não deixe as pessoas arrumarem encontros pra vocês, tá? Corram atrás dos seus próprios encontros. Terceira indicação, Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco dramática. Esse livro foi adaptado por uma série da Netflix, inclusive, se eu não me engano, eu assisti a série. Eu acho, não tenho certeza se eu assisti a série. Mas é Thalita Rebouças, né, gente? De Thalita Rebouças a gente espera coisa boa exatamente pra essa faixa etária. Já li muito Thalita Rebouças e Paula Pimenta na minha vida, tá? Vamos valorizar a literatura infanto-juvenil nacional.
Mas vamos lá, aqui a gente acompanha a nossa protagonista chamada Teresa e é meio que um momento de recomeço na vida dela. Então o pai dela perdeu o emprego, ela teve que se mudar e mudou de colégio, então tudo que acontecia, né, em volta dela mudou. E ela tá tendo que viver essa vida nova, e aí o colégio é difícil, tem que conhecer pessoas, e é claro que ela vai fazer um crush, que tem namorada, e que é popular, e essas coisas. Então é aquele clichêzinho que você, assim, já sabe tudo que vai acontecer, mas ainda assim você quer ler, porque é confortável, sabe? E eu falo isso pra pessoas mais velhas do que 12 anos. Agora começamos a sessão de indicações mais 14 anos e a gente tem Dumpling. Dumpling também tem filme, tá? Adaptado. E conta a história de uma garota gorda. E aí tem toda aquela coisa que você tem em cima de uma garota gorda. Infelizmente o bullying e as pessoas fazendo comentários preocupados com a sua saúde, blá blá blá. Isso ver essas pessoas sendo representadas é muito importante. Só que ela, diferente das pessoas que se deixam abater por isso, né, que se tentam fazer dieta e fazer mil coisas, ela resiste e ela tem uma mãe que é ex-miss. Então, pra provar que ela pode ser tão bonita, tão boa, tão carismática, tão tudo que as outras garotas são, ela entra no concurso de Miss. E aí ela conhece um garoto, e aí tem, né, vocês já sabem o romancezinho que rola ali, mas eu vi o filme e eu gosto bastante do filme. Eu acho a atriz que fez a protagonista muito carismática e é uma história muito comovente, sabe? Principalmente se você se identifica com isso de algum jeito. É uma história sobre empoderamento, sobre ser quem você é. E eu acho que, por mais clichê que seja, são mensagens muito importantes. Vamos pra mais um nacional e, gente, eu fiquei muito afim de ler esse livro. Eu lembro que uma amiga minha já tinha comentado sobre ele muito tempo atrás, mas eu encontrei nas minhas pesquisas. Ele é um mais 14 anos. Vamos lá. Nosso protagonista é o Ian. Talvez seja o primeiro livro dessa lista que é protagonizado por um menino. Sim. E ele foi criado pela irmã mais velha, então eles têm uma condição financeira meio difícil, sabe? É tudo muito apertado. E ele tem muito essa coisa de querer, de dar uma boa condição de vida pra irmã, que renunciou de muitas coisas pra conseguir cuidar dele. Então ela podia ter feito uma faculdade, ela podia ter vivido e feito várias coisas, mas ela precisava cuidar dele, ela sempre foi muito responsável com isso. Logo, ela deixou de viver a própria vida, né, de adolescente, de jovem, pra ser mãe dele. Então agora o Ian, com 16 anos, planeja, exatamente, entrar num reality show sobre adolescentes que vão ser pais. E aí, pra ser a parceira dele nessa enfeitada, tem a Emília, e eles não são muito amigos no começo do livro, eles são tipo assim, eu te conheço, sei quem é. E ela, diferente dele, tem outras motivações. Ela quer sair de casa porque a relação dela com os pais é muito conturbada. Então eles entram nesse reality show sem ser um casal e, na verdade, sem pretender ter filhos. Então me parece, assim, uma rom-com maravilhosa. E eu tô muito animada pra ler. Quando eu ler, eu vou trazer vídeo sobre, pra falar com vocês se foi realmente tudo o que eu esperava. Porque agora eu estou esperando muito. Os próximos 2 livros eu li. E, gente, vamos começar por Fazendo Meu Filme, que foi um dos livros que me fez leitora, né? Eu não lembro exatamente que idade eu tinha quando eu li Fazendo Meu Filme, mas eu imagino que fosse por ali, sabe? Uns 13, 14 anos. Então, Fazendo Meu Filme, a gente acompanha a Fanny, que é uma cinéfila. E ela sonha em trabalhar com cinema, né? Então é uma série de 4 livros, eles vão aumentando como toda boa série de livros faz, né? Os livros vão aumentando de tamanho no decorrer do tempo. E a Fanny, ela é uma adolescente, ela tem um melhor amigo que é apaixonado por ela.
e eventualmente ela se apaixona por ele, e tem todas as outras pessoas, né, em volta dela, tanto que tem uma série derivada de Fazendo Meu Filme, que é Minha Vida Fora de Série, que é da melhor amiga da Fanny. Então a gente tem essas conexões, né, e a gente acompanha ela sendo adolescente. No segundo livro ela faz o intercâmbio, e aí ela já tá num relacionamento, e como é que fica o intercâmbio com o relacionamento e tal, dramas, mas é muito divertido. E vai ter filme, né? Vai ter filme em algum momento, porque já tem anos que estão prometendo esse filme, mas vai ter filme. Por último, nessa faixa etária, eu trouxe O Will e o Will, que é um livro escrito pelo John Green, então ele tem carinha de John Green, junto com um outro autor, que eu não vou lembrar o nome, mas ele tá escrito aí na tela, coadjuvante, coitado, do coadjuvante do próprio livro. E aqui a gente acompanha dois Will, de mesmo nome, mesmo sobrenome, que têm vidas completamente diferentes. E eu acho que rolou um problema não digo talvez na edição, mas enfim, no jeito de fazer esse livro, porque a gente tem capítulos alternados, um narrado por cada Will. Só que demora muito pra você ter certeza de que é isso, sabe? Você consegue ir pegando, assim, né, pequenos indícios, mas se você ter certeza, demora muito. Eventualmente os dois Wills se encontram, e aí e tem um romancezinho LGBT, né, um romance aquiliano nesse caso, não entre os dois Wills, tá? Não é entre os dois Wills, é entre um dos Wills e um outro personagem que tá na vida do outro Will. Então é muito divertido, você vai pegando pelos detalhes, assim, né, as coisas. Eu não sei se isso de você ficar tão confuso foi proposital, se era mesmo pra você não saber que cada capítulo era um Will diferente, mas se fosse, eu acho que seria mais disfarçado ainda do que já é, sabe? Quando eu li esse livro, inclusive, eu ganhei ele de uma amiga minha que leu e não entendeu nada, porque ela não pegou que eram dois Wills diferentes. Começando a faixa etária de mais 16 anos, a gente tem aqui só uma menção honrosa, não vou falar muito dele porque ele já é famosíssimo, que é Vermelho, Branco, Sangue Azul. A gente tem aqui um romance aquiliano também, entre um príncipe da Inglaterra e o filho da presidente dos Estados Unidos. Então, só por aí você já vê. Esse é um livro que tem umas tretas políticas também, junto com o romance, mas com certeza o romance é o foco principal dele. E aqui já tem ali uns mini hotzinhos, umas coisas assim, porque a faixa etária de mais 16 permite que você tenha esse tipo de coisa diferente de outras faixas etárias. Então, mais uma vez, pessoinhas, se você é muito mais novo do que 16 anos, não é o momento, leia depois, tá? Fique com as outras indicações que eu já dei que servem para a sua faixa etária. E calma, seu momento vai chegar. Da mesma autora de Vermelho, Branco, Sangue Azul, a gente tem Última Parada, que já tem ali um elementinho sobrenatural. Esse é um romance sáfico. A gente acompanha a August, que é a nossa protagonista. Sim, o nome dela é Agosto. Para algumas pessoas terem bom gosto, outras pessoas têm que ter mau gosto pra nome, né, gente? Acontece. Enfim, a gente acompanha a August e ela acabou de se mudar pra Nova York. Tá lá, chique, fina. Então ela tá morando com outras pessoas e tá um caos, tá meio difícil. E aí ela tá lá de boinha no metrô, até que ela conhece uma outra garota, Jane. E elas vão se encontrando cada vez mais ali naquela linha de metrô e se apaixonando, desenvolvendo uma relação. Mas eventualmente August descobre que, na verdade, Jane pertence aos anos 70, que Jane está presa, né? O espírito de Jane está preso naquela linha de metrô. E o que sai daí eu não sei, porque como é que você fica com morto, gente? Foi isso que eu mais pensei enquanto eu tava lendo Garoto do Cemitério. Ele está morto. Ela está morta. E aí, o que você faz? Com gente morta. E aí, eu sei que seria muito angustiante de ler. Eu tenho certeza que seria muito angustiante de ler. Porque eu vou saber que ela tá morta e eu vou ficar tipo, não, elas estão se apaixonando. E agora? Elas são apaixonadas? Como é que faz? A menina tá morta. Nós temos também, para mais 16 anos, a série de Bridgertons. Sim, os livros de Bridgerton são todos mais 16 anos. E aqui são romances de época, a gente acompanha uma família específica. Cada livro tem uma protagonista diferente e conta o romancezinho dela, né? E com quem? Com o Lorde, com o Conde, com
várias possibilidades. Então você tem vários romancezinhos de várias protagonistas que se conhecem, então uma aparece no livro da outra, e ter essas conexões eu acho muito legal quando os livros têm essas conexões, mas você pode estragar eles um pouquinho também, porque dependendo do jeito que o personagem aparece num livro e aparece no outro, sabe, se forem jeitos muito diferentes, personalidades diferentes do mesmo personagem, aí você pode acabar com a sua história. Mas eu confio que a Julia Quinn não fez isso. Eu nunca li Bridgerton, então eu também não tenho muita vontade de ler romances de época num geral, mas eu sei que tem um monte de gente que adora, então eu tive que incluir nessa listinha aqui de livros mais 16 anos. Eu tô pensando em ver a série, na real, e se eu gostar da série, pode ser que algum dia eu leia os livros, mas não garanto nada, tá? Vocês estão preparados pro próximo livro? Porque eu não tava. Nosso próximo livro, mais 16 anos, é Diz que Te para Titias. Exatamente, aquele famosinho. Gente, eu nunca tinha me atentado pra sinopse desse livro. Ouve só. Nossa protagonista, ela sem querer mata o cara com quem ela tava tendo um encontro. Já começa por aí, tá? E aí, ela precisa se livrar daquele corpo, afinal ela não quer ser presa. O que acontece? O que você faz pra se livrar de um corpo? Você fica quietinho, né, e consegue? Não. Ela falou com a mãe dela. E a mãe dela falou com as tias dela. E o que a mãe dela e as tias dela fazem da vida? Organizam casamentos. O corpo do cara vai parar dentro de um cooler de bolo. De um casamento caríssimo, chiquérrimo, de um cara dentro de um resort. E o que você faz com esse... Onde você joga? Né? Como que se livra? Então esse livro me parece uma enorme comédia. Parece um enorme filme de sessão da tarde, um absurdo. E eu quero muito ler. Tô super animada pra ler. Eu não tenho ele aqui ainda, mas pretendo. E desde que eu vi o povo começando a falar desse livro, eu sei que ele teve um feedback bem legal aí nas Bookheads. Então quero muito ler, tá? E eu tô assim... E a gente sabe que tem uma representatividade asiática aqui, se eu não me engano, a família da protagonista é toda de mulheres chinesas, ou descendentes chinesas. Então, pontos positivos, pontos positivos. Por último, mas não menos importante, vamos encerrar essa lista com mais um livro nacional, que é Confidências de uma Ex-Popular, em que a gente tem a nossa protagonista Renata, que era a garota popular, a abelha rainha, a Regina George da escola dela, com todos os seus amigos e festas e diversão, né, e a sua superioridade, até que ela é expulsa do colégio e tem que recomeçar em uma escola religiosa e afastada, e as pessoas já têm um preconceitinho com ela ali dentro, então ela basicamente tem que recomeçar, e tem um cara que é afim dela, que é meio babaca, e ela não é afim dele, e aí tem o cara que ela realmente é afim, então ela tem que refazer toda a sua vida escolar, toda a sua vida social, porque vocês sabem que quando a gente tá na escola, nossa vida social é basicamente a escola, né? Todo mundo aqui já passou ou passa por isso até hoje. A maioria das pessoas que você conhece são da escola ou de alguma outra atividade que você faz, né? Mas enfim. E Renato vai passar por isso. Esse é um livro que me deixou levemente curiosa, mas não muito. E ele é da mesma autora de 12 Signos de Valentina. Então, pessoas, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, anotado algumas indicações aqui nesse vídeo. Por favor, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva nesse canalzinho lindo. E eu gosto muito de trazer esse tipo de vídeo, porque, né, como já disse, respeitar a classificação indicativa é muito necessário. E a gente tem perdido isso cada vez mais, né, e então estamos aqui pra ajudar, né. Me acompanhe em todas as redes pra você saber tudo o que acontece por aqui. E não precisa ir embora, a gente tem muito conteúdo nessas galáxias, então eu vou deixar aqui pra você a minha playlist de resenhas. E aqui embaixo, o último vídeo que saiu no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!